É bastante comum pessoas adquirirem objetos de segunda mão. Certamente você deve ter em sua casa um objeto que já pertenceu a outra pessoa, seja algo que foi comprado, herdado ou quem sabe um presente. Mas isso não parece ser uma boa ideia. Você sabia que os objetos também podem ser possuídos? Eu sou Amon e este é o canal Histórias para Não Ninar. Em uma pacata cidade do interior do Espírito Santo chamada Alto Rio Novo, um jovem rapaz que preferiu não se identificar costumava aterrorizar-se com as histórias que sua velha avó lhe contava. A cidade, que tem pouco menos de 7.000 habitantes, era envolta em um ar de mistério e terror, onde casos sobrenaturais eram bastante comuns. Sua avó sempre lhe contava as mesmas histórias, e por mais que fossem repetidas, essas histórias nunca deixaram de lhe causar espanto. Entre todas, a história do fogão a lenha amaldiçoado era a que mais lhe despertava pavor. O ano era 1976. Nessa época, sua avó, Dona Vilma, tinha 32 anos e já havia tido seu pai, Robson, que tinha 10 anos, e sua tia, pequena Rose, de 4 anos de idade. A família, que morava na zona rural, vivia da agricultura e mesmo a pequena Rose já conhecia o trabalho no campo. Por conta das condições precárias de trabalho, às quais a menina era submetida, Rose acabou ficando muito doente e precisou ser levada ao médico na cidade após uma sucessão de desmaios. O médico da cidade solicitou à família uma série de exames para poder descobrir a doença e encaminhar um tratamento, mas esses exames só eram possíveis na cidade vizinha, que ficava cerca de 1h30 dali. Sendo assim, Dona Vilma pegou algumas economias e se programou para a viagem. O ônibus que fazia o trajeto dispunha apenas de 2 horários por dia, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Como a família morava em cerca de 20 quilômetros da parada mais próxima, Dona Vilma foi com Rose passar a noite na casa de seus pais, que era próxima à rodovia. Seu esposo e o irmão de Rose as acompanharam de carroça até a família de Dona Vilma, na noite anterior à viagem. Quase 2 horas de estrada de chão, sendo puxados por um cavalo velho. Após despedir-se de seu esposo e do filho, Dona Vilma pegou Rose nos braços para adentrar o velho rancho de seus pais. Era uma casa muito velha e humilde, sem reboco nas paredes e forro no teto, e o piso era feito de chão batido. Como na casa de Dona Vilma, o rancho de seus pais não possuía energia elétrica, o que não demonstrava nenhuma novidade para a pequena Rose, mas por algum motivo ela não parecia querer entrar ali. Rose foi praticamente arrastada aos prantos para dentro da casa, enquanto sua avó, Dona Elsa, carregava a pequena mala para dentro. Após o jantar, Dona Elsa se encarregou de preparar o leito para as visitas, enquanto Rose, Dona Vilma e seu pai dividiam as sombras e os feixes de luz que vazavam pelas frestas da porta de um velho fogão a lenha. Depois de algum tempo de conversa, Dona Vilma adentrou a cozinha anunciando que tudo já estava preparado. O colchão de esponja à vista coberto por lençóis e um grosso cobertor de penas de galinha havia sido preparado no corredor que ligava a cozinha ao restante da casa.
Dona Vilma prontamente se levantou para preparar Rose para dormir, mas foi interrompida por Dona Elsa, que sem cerimônias anunciou que pretendia benzer a menina. Simpatias e benzeduras faziam parte do cotidiano das famílias das redondezas. Dona Vilma acreditava que sua mãe iria benzer Rose por conta de seus desmaios, mas na verdade o que Dona Elsa queria era que a menina pudesse ter uma boa noite de sono. Dona Elsa então abriu a gaveta de um armário de madeira branca e retirou os galhos de erva, abriu a porta do fogão a lenha, queimou as ervas enquanto sussurrava algumas palavras e aproximou os galhos ainda ardentes da cabeça de Rose. Dona Elsa sussurrava baixinho enquanto desenhava o contorno do corpo de Rose. Após o ritual, Dona Vilma e Rose foram deitar, e não demorou muito para que Rose pegasse no sono. Após alguns minutos, Dona Elsa, que estava apagando o fogo, também dirigiu-se ao quarto. Desejou boa noite à sua filha Vilma e bateu a porta no final do corredor. O breu tomou conta do ambiente, e aos poucos, em meio aos sons dos grilos e do vento, Dona Vilma adormeceu. Dona Vilma não fazia ideia de que horas eram, mas pela movimentação na cozinha, já devia estar na hora de acordar. A casa ainda estava em total escuridão, com exceção da cozinha, que era iluminada pelas chamas alaranjadas e oscilantes do fogo recém-feito no fogão a lenha. Os sons do estalar do fogo se mesclavam ao barulho dos gravetos se quebrando. A caixa de madeira que guardava as achas de lenha arrastava-se no chão batido, seguido pelo ranger das dobradiças enferrujadas da portinha do fogão. O pai já está pondo água para aquecer, pensou Dona Vilma, inclinando-se ainda deitada para avistar seu pai na cozinha. Sem êxito, Dona Vilma engatinhou para fora das cobertas para mais perto da porta da cozinha, enquanto o fogo estalava e o fogão rangia. Ao ter a visão ampla do que se passava, Dona Vilma ficou em choque. Seu pai não estava ali, nem sua mãe, nem ninguém que se pudesse ver. Havia apenas o fogão a lenha, o caixote à frente e os gravetos em chamas, e a portinha do fogão, que lentamente se fechou diante dos seus olhos. Dona Vilma voltou rastejante para debaixo das cobertas, deixando de fora apenas os olhos arregalados, e novamente o ranger das dobradiças enferrujadas anunciavam a porta do fogão a lenha se abrindo. O caixote arrastava, os gravetos quebravam, a portinha abria e o fogo estalava. E assim, em um ciclo sem fim, aquele fogo durou até os primeiros raios de sol. Ao amanhecer, Dona Vilma, que não havia mais conseguido dormir, escutou um barulho no final do corredor. Instantaneamente, quando Dona Elsa abriu a porta do seu quarto, a porta do fogão a lenha deu sua última batida. E antes mesmo que Dona Elsa cruzasse o corredor, Dona Vilma já estava de pé diante da porta da cozinha. Dona Vilma contou para sua mãe o que havia acontecido, mas Dona Elsa, por sua vez, não demonstrou nenhum espanto. Em seguida, seu pai acordou, e por fim a pequena Rose. Durante o café, Dona Vilma continuava apavorada e todos na mesa notaram seu desconforto ao olhar fixamente para o fogão a lenha. O silêncio foi interrompido por Dona Elsa, que soltou uma gargalhada, enquanto contava ao marido que Dona Vilma não sabia sobre a fama do fogão. O pai de Dona Vilma permaneceu sério, enfiou um pedaço de pão seco na boca, deu um gole de café e disse: era de um casal. Foi presente de casamento do pai da noiva. Não fazia um ano que eles tinham casado e ela descobriu o câncer. Eles estavam vendendo tudo, mas não adiantou nada. Foi bem rápido com ela. Um dia, antes dela morrer, ela chamou o marido e pediu para que não vendesse o fogão, que era para ele ficar de recordação, para nunca esquecer dela. Ele mesmo me contou isso. Depois que ela morreu, ele se entregou para a bebida. Botou o resto que tinha fora e o fogão a lenha foi por último. Eu achei estranho porque ele tinha dito que não era para ele se desfazer do fogão.
mas ele disse que precisava seguir a vida e que só conseguiria quando deixasse para trás a última lembrança que tinha dela. Depois eu entendi o porquê. 2 dias depois ele foi encontrado morto, caído no meio da estrada. Desde a primeira noite que o fogão faz isso. Dona Vilma estava paralisada, incrédula em tudo que acabara de ouvir. Em estado de êxtase, aprontou Rose, pegou sua mala e saiu do rancho de seus pais sem dizer uma única palavra. Enquanto se dirigia à saída da propriedade, ouviu sua mãe gritar de longe: "A gente acostuma. É bom porque a água já tá quente quando a gente acorda." O rapaz, que não quis se identificar, relatou que há 2 anos, última vez em que visitou a propriedade dos falecidos pais de Dona Vilma, seus bisavós, o fogão continuava lá. E os herdeiros que lá residem ainda confirmam a presença noturna da noiva falecida junto ao velho fogão a lenha. E você, teria coragem de dormir no corredor com aquela portinha de ferro rangindo em seus ouvidos? Comente o que achou desse relato e me conte se você teria coragem de preparar o jantar naquele artefato histórico. Dizem que a comida é mais gostosa no fogão a lenha.